Agora é o pastor Jonathan Conceição. Até que enfim, né, pastor? Chegou a tua hora. Oh, chegou a Então hora. vamos lá. Chegou a hora. Ai, ai. Tá bem. Eu também vou compartilhar aqui uma tela, porque fica mais fácil de... Deixa eu ver como é que é aqui. Aqui embaixo. Na verdade, o João tem que fechar primeiro a tela dele, que ele está compartilhando, para mim poder compartilhar. João, você tem que fechar a sua... Deixa eu tentar fechar aqui. Isso. Então agora acho que vai me deixar. Ok. E vamos pôr isso num tamanho maior. Ok. E vou diminuir um pouquinho aqui para me enxergar tudo. Bom, foi pedido a mim que falasse um pouco dos 6.000 anos, ou seja, falar sobre tempo. Talvez muitos de vocês já tenham lido sobre isso, ouvido sobre isso. Eu vou partilhar aqui um pouco da minha experiência pessoal, né? Nessa questão com respeito ao tempo. Será que tempo é algo importante ou não é importante? Para uma pessoa que não tem mais muito tempo, é importante. Porque, sabe, às vezes a pessoa fala assim, você tem 3 meses de vida só. Nossa, a pessoa vai pegar e fazer uma série de coisas porque ele só tem 3 meses de vida. O tempo é muito importante. Talvez para uma criança que tem bastante tempo, ou pensa que tem bastante tempo, ele não está nem preocupado com a questão tempo, né? A gente está sempre usando o tempo. Na verdade, hoje em dia, o tempo faz parte, controla a nossa vida. Nós usamos o relógio, controlamos o nosso tempo, né? Tempo para almoçar, tempo para jantar, tempo para trabalhar, tempo para estudar. Há um controle do tempo bastante rígido, né? Mas quem criou o tempo? Essa pergunta veio na minha mente e eu fiquei pensando. E quando a gente olha alguns textos da Bíblia, a gente percebe quem foi o criador do tempo. Na verdade, é o criador de todas as coisas. No livro de Atos, no capítulo 17, verso 26, diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E quando você vai para o livro de Gênesis, você percebe que no princípio criou Deus os céus e a terra, houve tarde e manhã o primeiro dia, e disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para estações, para dias, para anos. Deus criou o tempo, criou o dia, criou a semana, criou o mês, criou o ano. Na verdade, Deus criou o nosso tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quando você leu a Bíblia Sagrada, especialmente 2 Pedro 3, verso 8, ali diz, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não tem tempo, ele é eterno. Então, ele está sempre presente. Não importa muito para Deus a questão do tempo, mas para o homem, sim. Por isso que Deus criou o tempo. Ele criou o tempo para se comunicar com o homem, numa linguagem que o homem conseguiria entender. Quando você lê a Bíblia, então você vê Deus se comunicando através do tempo. No livro de Isaías, por exemplo, falando da onisciência de Deus, como ele sabe sobre o futuro. O profeta diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Isso é Deus falando. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, Deus anuncia as coisas que vão acontecer
através do tempo. E eu comecei a pensar numa linha do tempo. Um começo, um meio, um fim, né? E percebi que as coisas têm um tempo, um princípio, um meio, um fim, ou continua. No caso aqui, você tem a linha do tempo do telefone celular. Aqui a linha do tempo da televisão, a linha do tempo da Terra, não necessariamente a linha do tempo da Terra de verdade, mas de acordo com os evolucionistas, né? Eles colocam dessa forma. E a linha do tempo da Bíblia, que é tão interessante você perceber a linha do tempo bíblica, que vem ali desde o livro de Gênesis e com detalhes tão riquíssimos, histórias, impérios, futuro, presente. E foi aí que eu comecei a colocar as profecias numa linha do tempo. Primeiramente, isso resultou numa pequena apostila chamada Em que Tempo Estamos Vivendo? Depois, acabou se mudando um pouco o nome, e o nome ficou sendo Chegou a Hora, porque mostrava que essa linha do tempo estava no final. Estávamos quase no fim. Na verdade, a Bíblia, ela apresenta essa linha do tempo do planeta Terra. Mostra o passado, o presente, e através das profecias você também vai ver o futuro. É interessante a gente ver que a Bíblia começa mostrando o passado lá em Apocalipse capítulo 12, né? O pecado entrando no universo, a queda de Satanás, a perseguição. O capítulo 12 é uma linha do tempo condensada da história do planeta Terra. É interessante, tanta informação em apenas um capítulo, o livro do Apocalipse, capítulo 12. Informação condensada sobre a linha do tempo do nosso planeta. Por quê? Porque a Bíblia diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É interessante, Deus sempre avisa o que ele vai fazer. Veja, você quando olha, por exemplo, a Bíblia, você vai ver os profetas falando sobre o que vai acontecer. E Deus se comunica, então, com o homem através desse tempo. Você vai ver o dilúvio, Deus avisando a Noé, olha, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Isso não vai ser agora, mas vai ser daqui a 120 anos. Mas comece a fazer a arca imediatamente. Ele começou, obedeceu a Deus. Depois Abraão, olha Abraão, vou dar essa terra para você, mas não vai ser agora não. Vai ter uma série de dificuldades, problemas, o povo vai para o Egito, mas daqui a 400 anos o povo vai ser o dono dessa terra. Pessoas insignificantes, prisioneiros, o copeiro, o padeiro de Faraó. Deus dizendo-lhe os 3 dias, olha, 3 dias para ser libertado, 3 dias para morrer, né? Até más notícias. Para o próprio Faraó, um homem regido pela serpente, né? Vocês lembram da tiara do Faraó? Tem a serpente ali. Ou seja, um homem regido pela serpente. Era o representante da serpente na terra. Mas mesmo assim, Deus deu a ele um sonho, mostrando 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Havia um propósito para isso, né? Israel, vocês vão passar 40 anos andando por esse deserto. Jeremias, olha, 70 anos de cativeiro babilônico. O próprio Daniel estudou essa profecia e entendeu que estava na hora do povo voltar do cativeiro babilônico. Nabucodonosor recebeu uma visão onde os vigilantes diziam, olha, você vai para 7 anos de loucura aí se você não tomar jeito, né? Ou seja, Deus comunica através do tempo. E quando Deus avisa, sempre se cumpre. É isso que eu vejo na Bíblia. Aliás, na minha Bíblia, sempre eu escrevo assim, quando encontro um aviso de Deus, escrevo, Deus avisou. E fatalmente, mais à frente, eu vejo que se cumpriu. Aí eu ponho assim, cumpriu aqui. Né? Porque Deus, quando avisa, se cumpre. Ele sabe o que vai acontecer, ele é onisciente. Então, eu criei uma linha do tempo do planeta Terra, com um início e um fim. Claro, o início, a criação do mundo. E é chamado de ano mundi, ano zero da criação do planeta Terra. Né? Depois, em determinado momento, veio
o pecado, né? O pecado que trouxe tantos problemas para a Terra. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque também não tem muito tempo, mas aí, quando teve o pecado, começou em curso o plano da redenção, e foi tornado patente ao primeiro casal o que iria acontecer, esse plano da redenção. Olha, se tem um plano, eu não sei, eu fui professor durante 10 anos, e a gente fazia um plano anual. Nesse plano anual de trabalho ali com a classe, com os alunos, a gente punha o conteúdo programático, ou seja, as matérias, a matéria que ia passar para eles, né? A data das provas, né? E, tudo estava marcado ali naquele plano. A recuperação, né? E, finalmente, a colação de grau para a turma da oitava série. Tudo tinha data marcada. Nesse plano da redenção, também é um plano muito mais perfeito do que o nosso plano anual de classes, de escola. Cada coisa tem o seu tempo dentro desse plano. Se você analisar, por exemplo, coisas que nós sabemos na Bíblia, você vai perceber que cada coisa tinha o seu plano. Tanto é que o capítulo 4 do Patriarcas e Profetas tem o título Plano da Redenção. E ali dá uma ideia de como seria esse plano da redenção. Eu não vou ler todo o texto, mas uma coisa interessante diz que o plano da salvação foi estabelecido antes da criação da Terra. A Terra nem havia sido criada e esse plano já tinha sido programado. E é interessante ver que neste plano, Jesus tinha data para nascer, data para ser batizado, data para morrer. Tudo estava marcado, estabelecido. Vocês se lembram que houve tempo que os discípulos perguntavam para Jesus assim: vamos para Jerusalém? E Jesus dizia assim: não, meu tempo não chegou ainda, não vamos não. Mas quando foi chegando a época da morte de Jesus, Jesus disse assim: olha, vamos para Jerusalém. Vamos lá para morrer? E ele falou assim: não, meu tempo chegou, é chegada a hora. Então, há um plano da redenção com datas marcadas. Deus é bem específico. O dia tem 12 horas. E dentro deste plano da redenção, você tem os detalhes que foram se cumprindo, paulatinamente, desde o início e até o final. O plano não terminou. O plano está em curso. O final deste plano, algumas coisas a gente conhece na Bíblia. A volta de Jesus, aqueles eventos finais que, inclusive, o João Xavier já mencionou aqui, né? Incluindo a chuva serôdia. E também o milênio, a Nova Jerusalém, faz parte desse de redenção. E eu pus assim o início e o fim dessa minha linha do tempo e a volta de Jesus. Agora, quando a gente olha essa linha do tempo, nós que somos adventistas, é impossível não ver uma pergunta, né? Quando ocorrerá a volta de Jesus? É esse final aqui. Porque o final é um negócio tão grandioso e os adventistas esperam isso com tanta ansiedade que a pergunta vem à mente. Não é um negócio assim, você não tem o direito de fazer essa pergunta. Não, você tem o direito de fazer a pergunta. Quando que Cristo vai voltar? Porque isso aconteceu com os discípulos. Lá em Mateus 24, já começa os discípulos perguntando para Jesus: Senhor, quando ocorrerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Eles estavam curiosos. Então, os discípulos, e Jesus não pegou e brigou com eles, começou a delinear alguns sinais para que eles ficassem sabendo. Quando você lê Daniel capítulo 12, e Jesus está assim em cima de um rio, tem um anjo de um lado e um anjo do outro lado. E Jesus acaba de falar assim: nesse tempo levantará Miguel, o grande príncipe. Lembram? Fala ali da ressurreição, da primeira ressurreição, da segunda ressurreição, né? É a volta de Jesus. E um anjo pergunta: Senhor, me desculpe, tem uma pergunta. Quando ocorrerão essas maravilhas? Um anjo curioso. Então, se até anjo é curioso, por que eu não posso ser curioso, não é verdade? Curioso, queria saber quando é que vai ocorrer essas maravilhas.
Agora, será que o quando é importante? Bom, pode ser importante, pode não ser importante, mas o grande conflito diz o seguinte, na página 370. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Era isso que as pessoas falavam na época de Guilherme Miller. E Ellen White diz, quanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Que coisa, né? O que ela está dizendo aqui, que é exigido saber a proximidade da volta de Jesus. E recusar saber a proximidade pode ser fatal. O João Xavier falou com respeito ao conhecimento, e eu disse que conhecimento não salva as pessoas. Mas, sabe, a falta de conhecimento pode fazer você se perder, porque a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Às vezes você começa a falar alguma coisa, eu me lembro, a primeira vez que eu falei sobre isso, lá no Novo Tempo, na nossa sede, que ficava em Friburgo, eu comecei a estudar esse assunto lá e achei interessante, e eu quis compartilhar com as pessoas lá num culto. E eu me lembro de um pastor que chegou para mim e falou assim, Jonathan, para de pregar isso aí, você não deve falar isso não. Mas por quê? Não, é melhor não falar. Mas qual é o problema? Onde está o erro? Eu estou procurando algum erro, de repente houve algum erro no meu estudo. Eu não consegui ver nenhum erro, mas é melhor não falar sobre isso. Não sei o preconceito que ele tinha com respeito ao assunto, mas às vezes acontece. Tem pessoas que não querem nem ouvir sobre esse assunto, né? Outros querem ouvir e outros querem estudar mais e falar. A pergunta ainda existe. E os discípulos fizeram a pergunta, o anjo fez a pergunta, e eu também posso fazer a pergunta, por que não? Se até anjo faz a pergunta, eu também posso fazer. Quando é que vai ocorrer a volta de Jesus? Vejam vocês aqui o que diz o desejado das todas as nações com respeito à primeira vinda de Jesus. Ali diz o seguinte, como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Ou seja, no plano de Deus, tudo tem um cronograma e isso vai se cumprindo. Não tem adiantamento nem tardança, a não ser que ele queira, né? Às vezes ele acontece. Você vê, por exemplo, a perseguição dos 1260 anos, 1798, a perseguição cessou 25 anos antes, diz Ellen White, por amor aos escolhidos, que estava muito intensa, né? E com respeito à primeira vinda de Jesus, aqui diz assim, assim nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo, a primeira. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Ou seja, Jesus tinha data para nascer. A primeira vinda de Jesus tinha data para ocorrer. E, com certeza, a segunda vinda também, mesmo que eu não saiba o dia e a hora, né? Diz também aqui o livro de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 406. Devemos compreender o tempo em que estamos vivendo. Não o compreendemos nem pela metade. Não aprendemos pela metade. E Ellen White diz, meu coração treme dentro de mim quando penso qual o inimigo que temos de enfrentar e quão pobremente nos achamos preparados para defrontá-lo. As provas dos filhos de Israel e sua atitude justamente antes da vinda de Cristo foram me apresentadas repetidamente para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Olha, o jeito que os judeus estavam esperando a primeira vinda também vai se repetir na segunda vinda. O que vai acontecer? Diz ela, como o inimigo procurou toda ocasião para assumir o controle da mente dos judeus, hoje procura ele cegar a mente dos servos de Deus, a fim de que não sejam capazes de discernir
a preciosa verdade. No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da Santa Cidade, a quem foram confiados os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido. Mas olha, eles não fizeram isso. O que eles ficaram fazendo? Não estavam estudando. A profecia de Miqueias, por exemplo, designou o lugar do seu nascimento. Daniel especificou o tempo em que viria. E ela continua dizendo, Deus confiou essas profecias aos dirigentes judeus e estariam sem desculpas se não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Sua ignorância era resultado da pecaminosa negligência. Olha o que eles tinham que fazer. Lembre-se que a gente tem que copiar o que eles estavam fazendo. Ou melhor, não copiar o que eles estavam fazendo. Com profundo e reverente interesse, deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo e a circunstância do grande acontecimento na história universal. Se era isso que eles deviam fazer naquela época, hoje é a mesma coisa. Devemos estudar o lugar, o tempo e as circunstâncias do grande acontecimento da história universal. Uma vez eu estava pregando numa universidade na África e estava falando sobre as profecias e comparando as profecias com as notícias. E um doutor lá em teologia, ele disse, olha, o que você está fazendo aí a gente chama de interpretação profética de revista ou de jornal. Eu respeitei e escutei o que ele tinha que falar, mas não é assim mesmo. Você olha o que está acontecendo e você traz para as profecias e junta as coisas. São os sinais que estão ocorrendo, né? E olha o que diz aqui na parte final deste parágrafo. Todo o povo deveria ter estado a vigiar e esperar para que pudessem achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. Todo o povo. E aí vem aqui a lição para nós. Oh, que lição encerra a maravilhosa história de Belém. Quanto ela reprova a nossa incredulidade, nosso orgulho e amor próprio. Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que, pela nossa criminosa indiferença, deixemos também de discernir os sinais dos tempos. E, portanto, não conheçamos o dia de nossa visitação. Ou seja, o que ela está dizendo aqui é que nós temos que discernir os sinais dos tempos. E temos que conhecer o dia da nossa visitação. E a pergunta permanece. Quando ocorrerá a volta de Jesus? Afinal de contas, Deus sempre avisa, né? E normalmente, quando ele avisa, se cumpre. Eu fiquei pensando, será que existe algum aviso de Deus sobre o momento da sua segunda vinda? Eu morava nessa cidade aqui, a cidade de Nova Friburgo. É uma cidade que fica no meio das montanhas. E Deus nos deu uma casinha no meio de uma dessas montanhas aí, sabe? Não dentro da cidade, fica a 20 quilômetros da cidade. E existe uma montanha lá chamada Monte Caledônia. Essa foto é tirada de cima do monte. É uma montanha de 2.600 metros aproximadamente. É bem alta. Então, dali você enxerga a cidade, o vale. É muito bonita aquela região. Nós moramos lá durante alguns anos. E ainda continuo indo lá. Pretendo ir lá em dezembro agora, passar um tempo por lá. E eu tive um período de muito estresse nessa cidade. Algumas coisas que ocorreram na minha vida, muita dor de cabeça, dor aqui nos ombros, né? O estresse provoca isso. E eu não conseguia dormir direito, acordava às 3 da manhã, não conseguia mais dormir. E eu falei, eu preciso usar meu tempo, porque eu acordo às 3 da manhã e não consigo dormir. E aí foi onde eu comecei a estudar as profecias da Bíblia às 3 da manhã. Sabe? E interessante que algumas coisas que aconteceram nesse tempo que eu estava estudando essas profecias. Eu me lembro uma noite, era 4 horas da manhã mais ou menos, eu estava estudando as profecias e a gente tinha uma cachorrinha, e essa cachorrinha começou a latir. Latia, 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 e começou a me atrapalhar o estudo, sabe? E aí me veio na minha mente, olha, o diabo está aí fora, está fazendo a cachorra latir, atrapalhando o meu estudo.
E eu ajoelhei e falei, ó Senhor, se o diabo estiver aqui, manda ele embora daqui, porque eu não estou conseguindo estudar. Na verdade, manda ele embora, não só de volta da minha casa, manda ele fora desse vale aqui, não deixa ele ficar nesse vale aqui. E sabe, foi uma coisa impressionante. Imediatamente a cachorra parou de latir e não latiu mais. E eu fiquei pensando, olha, não é que o inimigo devia estar aí fora mesmo? Que coisa terrível, né? Mas o fato é que foi aí nesse local que eu comecei esse estudo sobre as profecias da Bíblia numa linha do tempo. E resultou nesse livro chamado Chegou a Hora. Eu vou passar rapidamente o que eu chamo aqui de overdose da profecia. Não mata ninguém não, viu? Então não fica muito preocupado que eu vou passar rapidamente. Porque foi assim que aconteceu. Eu fui levando mais tempo, mas, por exemplo, Daniel capítulo 2, ou o livro Daniel. Ali em Daniel 2,45, Deus diz, Daniel diz para Nabucodonosor, o grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Porque Deus, muitas vezes, revela o futuro para as pessoas, né? E quando você estuda Daniel 2, ali a história dos reinos da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, tudo vem se cumprindo à risca, até os países divididos, né? Quando você estuda essa profecia e vê ali os reinos que se cumpriram, a cada momento está faltando só uma parte nessa profecia. Está faltando o reino eterno de Cristo, simbolizado pela pedra. E quando você coloca isso numa linha do tempo, como eu coloquei, de Daniel 2, você vai vendo essa profecia sendo cumprida à risca. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, os países divididos. E essa é uma profecia cumprida, faltando apenas uma coisa: a parte final da profecia, a volta de Jesus. Olha uma coisa interessante, Cristo não poderia ter voltado antes de 476, quando o Império Romano se dividiu. Ele tinha que voltar depois, porque se ele voltasse antes, a profecia não tinha se cumprido ainda. A profecia estava dentro do plano de Deus. Aí, a minha conclusão é que estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus, depois dessa parte final dessa profecia. Depois eu passei para Daniel capítulo 7. Quando você estuda Daniel capítulo 7, é a mesma sequência, porque é a mesma história. Só que tem alguns detalhes a mais. Aparece em Daniel capítulo 7 um período de 1260 anos, dentro desse plano de Deus, que ele já sabia. Durante 1260 anos, a igreja cristã medieval, a igreja católica romana, estaria dominando o planeta Terra. Ou pelo menos essa parte onde ela dominava. E olha, o Papa assumiu o poder como o príncipe, aliás, o bispo de Roma, no ano 538, pelo decreto justiniano, e ele deveria ser deposto após 1260 anos, de acordo com a profecia de Daniel e também de Apocalipse, capítulo 12. E é incrível como é preciso. Em 1798, Napoleão, através do seu general, Berthier, ele vem e prende o Papa. E dá a impressão que a Igreja Católica ia deixar de existir. Não é verdade? Mas olha, quando você lê o livro do Apocalipse, capítulo 13, você vê que essa era uma ferida, e essa ferida seria curada. E realmente, a ferida começa a ser curada em 1929. E é impressionante como as profecias da Bíblia se cumprem à risca. Não tem tempo para falar tanto assim. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: quando a gente coloca a profecia de Daniel 7 na linha do tempo, a gente vê as coisas se cumprindo à risca. São os mesmos países divididos, só que agora tem uma coisa a mais. Uma ponta pequena, ou a igreja romana, dominada por 1260 anos. Cristo não poderia ter voltado à Terra antes de 1798, porque essa profecia tinha que ser cumprida. Então você olha, essa é uma profecia cumprida, está faltando apenas a parte final. É quando o ancião, Jesus chega até o ancião de dias, e aí o templo se enche de fumaça, ou seja, a volta de Jesus, que está lá em Daniel capítulo 7. Estamos aguardando essa parte final. Já abriram-se os livros, o julgamento começou, o tempo do fim começa aí, em 1798, e a gente está vivendo no tempo do fim. Agora, quando será o fim? Tem que continuar estudando. Então, veja, quando você
olha Daniel 7, você vê que está vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. Aí eu fui para Daniel capítulo 8 e 9, porque é uma profecia que engloba os dois capítulos, não é verdade? E, na verdade, a história é muito parecida. Apenas começa um pouco depois, tem ali os animais do santuário, né? Simbolizando a Medopécia, a Grécia, Roma pagã, Roma papal. Só que aparece um outro período de tempo. Você veja que tempo está na Bíblia. E aparece aí 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Um detalhe a mais. Quando você estuda essa profecia, você percebe que esse tempo começou a ser contado no ano 457. Havia um período de 70 semanas que pertencia ao povo de Israel, né? E havia detalhes que vinham se cumprindo. 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém, o batismo de Jesus no ano 27, a morte de Jesus no ano 31, a rejeição do povo de Israel oficial no ano 34. Então, esse período da profecia se cumpriu à risca, cada detalhe, terminando em 1844. Quando você olha essa profecia, essa linha do tempo, você percebe que depois de 1844, nós temos o julgamento. E nesse período de julgamento, quando termina, Cristo volta, né? Se você olhar, por exemplo, esse texto de Ellen White, no Grande Conflito, na página 485, ela diz assim: quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá. Ou seja, nós estamos na época do juízo. A hora que ele fala assim, terminou, foi julgado o último, acabou. O juízo começou em 1844, já faz um tempinho, hein? Ele pode terminar a qualquer momento, né? E se você coloca, então, essas profecias na linha do tempo aqui, Daniel 2, com cada um dos seus detalhes, Daniel 7, com cada um dos seus detalhes, inclusive esse tempo de 1260 anos, Daniel 8 e 9, com esse período de 2.300 anos, que terminou em 1844, a gente percebe que está vivendo o período do julgamento, que vai de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. A gente percebe que essas são profecias cumpridas, faltando só o finalzinho. Ou seja, faltando muito pouco para a volta de Jesus. Nós estamos vivendo muito próximo à segunda vinda de Cristo. E quando você estuda, por exemplo, o Apocalipse, Ellen White diz que foi revelado a João a história da igreja até o fim dos séculos, ou seja, o futuro já estava desvendado no Apocalipse. Se você estuda o Apocalipse, você vai ter conhecimento do futuro, se é que você quer saber o futuro, né? A primeira profecia de Apocalipse que em destaque são as 7 igrejas. E Jesus caminhando entre essas 7 igrejas, né? Ellen White diz que essas igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. Essas 7 igrejas são 7 períodos, claro que os símbolos também têm mensagens e tudo mais. Cada igreja tem uma mensagem, eu não vou passar aqui os detalhes das 7 igrejas, mas quando você estuda as 7 igrejas e o período de cada uma delas, o tempo de cada uma delas, simbolicamente cada uma delas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, o que você vê aqui é que estamos vivendo na última igreja. Não vai ter uma igreja depois de Laodiceia. Acaba aí. Nós estamos vivendo no último período da história. Na última igreja, a igreja de Laodiceia. Você pode até não gostar da igreja de Laodiceia, mas essa é a igreja que nós pertencemos. Esse é o período que a gente pertence, né? É nesse período que Cristo vai voltar. Não espere muito mais. Essa também é uma profecia cumprida e que também mostra que nós estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. Então, quando você vai para o Apocalipse, você também percebe que também apoia a ideia que estamos vivendo no tempo do fim. Mas veja que agora encostei no fim. É a última igreja. Não tem outra. Depois, se você continua estudando Apocalipse 6 a 8, você tem a profecia dos 7 selos. É interessante, eu não vou passar aqui detalhes por detalhes,
mas cada selo indica um período da história da igreja, começando com o primeiro século, a igreja pura, simbolizado por aquele cavalo branco, né? E depois, cada período, os selos mostrando o período da história. Até que chegamos aqui em 1755, que é o sexto selo, quando abre esse sexto selo com um grande terremoto de Lisboa, né? Há alguns sinais que aparecem aqui nessa profecia, eu não vou passar todos eles detalhe por detalhe, mas essas profecias foram se cumprindo, né? Ou seja, o dia escuro, a lua se torna como sangue, as estrelas caem do céu, tudo isso se cumpriu. Agora, dentro do sexto selo, tem um pedaço que ainda não se cumpriu, que é esse aqui. Diz que o céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, ou seja, a volta de Jesus. É dentro do sexto selo, período que nós estamos vivendo, que Cristo vai voltar. Nós estamos vivendo nesse período. Ok, e o sétimo selo? Bom, o sétimo selo já é a volta de Cristo, está lá em Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Fala assim, e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. De novo, um período de tempo aqui, 7 dias. Muito provavelmente, esses 7 dias é para a gente ir para o céu e aprender alguma coisa. Até chegar lá, já está ciente de alguma coisa sobre a nova terra que vamos viver por 1000 anos. Aprender as regras, a constituição do céu, né? Muita coisa, mas tem gente que vai estar lá e não vai aprender, não tem aprendido quase nada, mas foi salvo pela graça, né? Eu não sei, teve pessoas que aceitaram a Cristo na última hora, né? E precisam saber. Talvez a gente chegue lá numa sexta-feira no pôr do sol e guarde o sábado já na Nova Jerusalém, não sei, né? Mas vai ser interessante, uma viagem imperdível, né? Quando você coloca aqui os 7 selos na minha linha do tempo, o que acontece? Eu percebo que a gente está vivendo aqui, ó, no sexto selo, percebe? Aguardando o quê? O último selo, que é a volta de Jesus. Olha, nem precisa fazer muito esforço, não é nem marcação de data, está nas profecias. Por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia não apanhe vocês de surpresa. Porque aquele que estuda as profecias da Bíblia não são pegos de surpresa. Temos uma profecia cumprida também aqui, apenas aguardando a parte final da volta de Jesus. Olha, o livro Testemunhos para a Igreja, Ellen White diz assim: pela investigação meticulosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. Onde estamos na história do mundo? Perto da volta de Jesus. Sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. O resultado dessas investigações deve ser trazido perante o mundo através da imprensa. Eu lembro a vocês que a internet, quando você põe alguma coisa na internet, a gente fala que é publicação, você está publicando na internet. Então, publicar não é só através da imprensa de imprimir, né? Mas também de publicar na internet. Todos os meios você pode publicar, né? Outra coisa que eu lembro para vocês é que Deus tem um dia para julgar esse mundo, dentro do plano dele. O plano está ali, tem um dia. E nós temos algumas profecias de Ellen White. Quando eu olhei sobre as profecias de Ellen White, você pode pensar assim, será que esses textos de Ellen White são tão inspirados quanto os outros profetas da Bíblia? E nós temos no Manual da Igreja Adventista, na página 15, diz assim: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é um sinal identificador da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade. Interessante. É uma contínua e autorizada fonte de verdade, os escritos de Ellen White. A revista Adventista também diz que não existem graus de inspiração. Ou o assunto é inspirado ou não. Então, nós acreditamos como adventistas que os escritos de Ellen White são inspirados por Deus. Então, eu fui ver algumas profecias de Ellen White quanto à volta de Jesus, já que eu estava buscando esse conhecimento, né? E aí,
Um dos textos que encontrei é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo remover aqui. Eu acho que consigo ler. Diz assim: a grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até seu final desenlace. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele operará com todo o poder e sinais de prodígio e de mentira. Durante 6.000 anos, aí aparece um período de tempo. Durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. Aqui está dizendo que durante 6.000 anos, Satanás tem feito uma obra de destruição e engano. E é nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Eu, quando li esse texto, fiquei pensando, puxa, aqui aparece um período de tempo. E esse período de tempo eu também posso colocar na minha linha do tempo. E quem sabe ele me diz alguma coisa sobre quando ocorrerá a volta de Jesus. Bom, aqui diz que Satanás agiria durante um período de 6.000 anos de destruição e engano. Muito interessante. Se é de destruição e engano, teria que ser, então, do pecado até o fim. Não podia ser da criação, porque na criação, durante um período de tempo, um período de pouco mais de 30 anos, provavelmente, o primeiro Adão viveu tranquilamente, sem problema. Mas depois disso, então, teve a maldição do pecado sobre a terra. Um outro texto de Ellen White, esse no Grande Conflito, página 663. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Ela está falando do passado, porque é o finalzinho do livro Grande Conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora, todos fizeram sua decisão, a porta da graça fechou. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Fizeram sua decisão. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. Ou seja, o que esse verso está dizendo para a gente? Esse verso está dizendo para a gente que do pecado até a volta de Jesus teremos 6.000 anos de destruição e engano. E agora todos fazem a sua decisão e a volta de Jesus acontece. Ellen White, então, está respondendo à pergunta que eu fiz. Quando ocorrerá a volta de Jesus? Resposta: após 6.000 anos de pecado. A resposta é muito clara, né? Então, esse é o período. Veja bem o seguinte. Eu até acho que Satanás sabe disso muito antes da gente. Por quê? Ele foi julgado. E quando uma pessoa é julgada, ele recebe uma sentença, não é? Você vai ficar 30 anos preso. Você vai ficar 15 anos preso. E eu tenho a impressão que Deus falou para ele: olha, Satanás, você pecou, foi julgado, e você vai ter 6.000 anos de vida aí para pensar na sua vida. Depois de 6.000 anos, ainda vai ter mais 1.000 anos sozinho. Eu acho que ele sabia de tudo isso, entendeu? Porque normalmente o réu, ele conhece o veredito. Ele recebe o veredito, mas isso aqui eu estou especulando, irmão. Mas faz sentido. Mas vamos mais um texto. O Grande Conflito, página 660. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto, destruiu as suas cidades, e a seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus e ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Veja, aqui está dizendo que depois de 6.000 anos, a morte ia deixar de existir. Os salvos estariam ressurgindo
Ou seja, veja, estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. Outro texto de Patriarcas e Profetas, página 342. O grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo a favor de Deus, de uma maneira tão completa. Tudo o que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra. E agora, na volta de Jesus, se cumpre o propósito original de Deus ao criá-lo. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Veja, mais um texto dizendo que o pecado vai reinar nessa terra durante 6.000 anos. E nós estamos vivendo agora pouco tempo antes da volta de Jesus. Mais um texto do Grande Conflito, na página 679. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria, causando pesar por todo o universo. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença nas nações. Muita gente quer dizer que esse texto é genérico, que ela disse aproximadamente 6.000 anos, mas, irmãos, o texto é muito claro. É um tempo específico que ela coloca aí. Você pode não aceitar, mas que ela coloque esse tempo como específico, ela coloca. Durante 6.000 anos, efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Isso é específico ou não é específico? É específico. Sim. O texto é inspirado ou não é inspirado? É inspirado. Então, eu acho que faz sentido acreditar, né, no que Ellen White escreveu, né? E que o pecado vai durar sobre a terra durante 6.000 anos. Esse é o período que vai acontecer. Um outro detalhe interessante, ela escreveu esse texto do Grande Conflito no passado, né? E ela dizia assim, o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Ou seja, nós estamos vivendo num período de quase. Nós chegamos no quase, estamos entre o quase e os 6.000 anos. No meu blog, eu coloquei lá os diversos textos sem as repetições em que Ellen White fala sobre 6.000 anos. Uma coisa interessante. Primeiro, texto onde ela diz 6.000 anos especificamente. No Grande Conflito, 6.000 anos esteve em andamento o Grande Conflito. No Espírito de Profecia, no volume 2, ela diz 6,000 years has this arch-enemy been warring against... Ou seja, 6.000 anos também. No outro livro, ela diz que novamente, 6.000 anos. Há um lugar que ela diz durante 6.000 anos, ou por 6.000 anos. Então, você vai encontrar também a expressão por 6.000 anos. Então, durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Durante 6.000 anos, seu cárcere. Durante 6.000 anos. Vários textos sobre 6.000 anos. Depois tem alguns textos que ela fala por 6.000 anos. Vários textos onde ela fala por 6.000 anos. Alguns em inglês, são livros que não têm em tradução ao português, mas está lá. Existem outros textos que ela diz através de 6.000 anos. Um texto só. Um outro texto ela diz cerca de 6.000 anos. E existem alguns textos onde ela diz quase 6.000 anos. Existem também alguns textos que ela fala mais de 6.000 anos, quando se referem que o pecado iniciou no céu e continua por mais de 6.000 anos. Né? E existe um texto em inglês que fala eventos dentro de um período de 6.000 anos. Isso aqui é coincidência? Por que tantas citações sobre 6.000 anos? Quando a gente coloca esses 6.000 anos, e isso aqui eu vou encerrar com esse relógio, porque a gente não tem tanto tempo, mas quando eu ponho esses 6.000 anos de história em um relógio, olhe bem o que acontece. A hora zero é o início da história humana, é a criação. Aí, a 1h50, nós temos a morte de Adão aos 930 anos de idade. Aí, às 3 horas, eu tenho o dilúvio, aproximadamente 2.500 a.C., no ano 1536 da criação. Às 4 horas, Abraão entra em cena.
aproximadamente no ano 2000 a.C. Às 5 horas, o Êxodo, provavelmente em torno de 1500 a.C. Às 6 horas, Davi entra em cena, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Às 7 horas, Daniel aparece na Bíblia, no ano 500 a.C., aproximadamente. Depois vem o tempo de Cristo, às 8 horas. Às 9 horas, o sistema papal inicia, ali em 538. Depois, às 10 horas, temos a Idade Média. Temos ali o período da Reforma, às 11 horas, por volta de 1500, né? Depois temos o tempo do fim, iniciando às 11h57, em 1798. Em 11h58, começa o juízo investigativo, em 1844. E nós estamos vivendo aqui às 11h59 e alguns segundos mais, né? Ou seja, pertinho da meia-noite, que é o momento da volta de Jesus, né? Estamos vivendo nos últimos dias. Quando a gente coloca isso na perspectiva de 6.000 anos, a gente percebe que está vivendo realmente nos últimos dias. A pergunta ainda é válida. Quando ocorrerá a volta de Jesus? Mas eu posso dizer para vocês, está muito próxima. O nosso irmão, que fez a primeira palestra em inglês, ele falou de 7 anos. Esse é o período que a gente encontra quando estuda os escritos de Ellen White. Eu me lembro quando comecei a pregar sobre isso, lá pelos 2000 e pouquinho, e eu dizia assim, olha, faltam 20 anos para chegar a esse momento, faltam 18 anos, faltam 14 anos, e nós estamos chegando no tempo do fim. Jesus pode antecipar essa data? Pode, se ele quiser. Pode postergar essa data? Pode também. Seria o ano 27 o início de um período final, culminando no ano 31, com o final dos 120 jubileus? Pode também. O importante é estar preparado e esperando a volta de Jesus. E, na verdade, mais importante do que a data é a preparação. Eu posso saber a data, mas se eu não estiver preparado, aí a coisa fica complicada, não é verdade? Você tem que estar preparado na data. Isso é muito mais importante. E, na verdade, a data mais importante nem é a volta de Jesus. A data mais importante é a data da minha morte. Porque eu posso morrer hoje. E aí encerrou o capítulo para mim. Ou a data do meu julgamento. Porque o meu nome pode estar passando hoje lá no julgamento celestial. Mas eu também não sei essa data. Ou a data do fechamento da porta da graça, se eu viver até lá. São datas mais importantes do que a volta de Jesus. Mas certamente é uma data importante. A gente olha para o futuro, vê uma data se aproximando e você se prepara para essa data. Eu lembro de algumas pessoas que leram o livro Chegou a Hora e chegaram para mim assim e disseram, a minha vida mudou depois que eu li esse livro. Eu tenho uma outra perspectiva de vida. Uma outra pessoa, a esposa de um pastor que trabalha, eu acho que ele está na Inglaterra, é um brasileiro também. A esposa dele disse assim, olha, eu li o seu livro e senti uma alegria tão grande, impressionante. E eu me lembro de apresentar, inclusive, esse estudo para várias pessoas, sabe? Eu apresentei esse estudo completo aqui, está parcial. Eu apresentei esse estudo uma vez para um doutor, que hoje é deão de uma universidade adventista. E quando eu apresentei isso para ele e para a esposa, ele falou assim, nunca tinha ouvido sobre isso. E faz todo sentido. Algumas pessoas têm estudado. Eu passei esse livro, Chegou a Hora, para o Centro de Pesquisas Bíblicas da Igreja Adventista, da Conferência Geral. E o pastor Elias Brasil de Souza leu o livro. Ele disse para mim o seguinte, olha, Jonathan, esse era o pensamento de Ellen White. Ela pensava assim. Então, se você quiser publicar esse livro, você pode publicar, é o pensamento dela, né? Na verdade, o livro Chegou a Hora, apenas cerca de 35% do livro é sobre as profecias
O restante é sobre preparo. Porque não adianta nada você conhecer e não se preparar. Então, o preparo é muito importante. Lembram-se que na parábola das 10 virgens que o João mencionou aqui, são 10 virgens, são 10 adventistas. Estão esperando a volta de Jesus, mas na parábola apenas metade estão preparadas para entrar com ele. Metade não entra. Tinham conhecimento, o noivo estava vindo, tinha uma lâmpada, ou seja, tinha uma Bíblia. Só não estava muito acesa, mas tinha, né, a lâmpada ali, né? E estavam esperando o noivo, ficaram esperando. Quantas dormiram? Todas dormiram, porque o final dos tempos é complicado, viu? Até para quem está esperando. Todas dormiram. Mas alguém gritou. Alguém que não estava dormindo gritou e todas acordaram. Mas na hora que acordaram, só 5 estavam preparadas. Que Deus nos ajude, por sua graça, a estarmos preparados nesses dias finais. Eu vou encerrar aqui para dar tempo para o próximo palestrante trazer para a gente mais alguma coisa. Senão a gente fala a noite inteira, não é verdade? Que Deus abençoe vocês. Façam bom uso desse conhecimento e se preparem para a volta de Jesus. Amém. O seu microfone não está habilitado, Cristina. Posso fazer uma pergunta? Poder pode, se não for difícil. Não, você é pastor, você vai responder. É o seguinte, pastor Jonathan, meu questionamento que eu faço, já falamos sobre isso juntos, né? Ninguém consegue explicar por que a criação foi feita, por que Deus escolheu 6 dias. Não existe nada assim que norteia, naturalmente norteia uma semana em 7 dias. Então, esse é um ponto, porque você tem a Lua se mexe ao redor da Terra 1 mês, a Terra ao redor do Sol é 1 ano, né? Tem o dia, que é 24 horas, e por que 7? 6 dias de criação, 1 santificado. E por que Satanás quer também quer que guarde o domingo? Porque o domingo seria o 8º milênio, né? Se for ver. Então, seria ele vitorioso, né? Teoricamente. Então, faz todo sentido. Quando você começa a olhar todos os sinais, na minha impressão, obviamente, embora a igreja não queira, e ninguém está marcando data, mas o próprio texto que você leu, falando sobre Deus, que só Deus, o Pai, sabe, mas, na realidade, a tradução mais precisa desse texto é só o Pai fará saber. Ele dará a conhecer, porque Jesus também podia estar sabendo. Ele é Deus. E os anjos também, viu, Davi? Porque o plano da redenção é um plano que hoje está aberto, entendeu? Você acha que Deus vai falar assim, anjos, espera um pouquinho, é agora, vamos voltar. Não, ele tem um plano, e esse plano vai estar seguindo, entendeu? Os anjos hoje sabem exatamente quando vai ocorrer a data, estão se preparando, ou já estão preparados, ou estão ansiosos. Senhor, já podemos ir? Não, não pode ainda, tem mais 7 anos, né? Ou tem mais 10 anos, não sei. Deus vai determinar a época para voltar. Mas olha, muitas pessoas acreditam que essa é a primeira profecia da Bíblia, a criação. Por isso que quando você lê a primeira interpretação profética de Andrews, que era um estudioso da Bíblia fantástico, dizem que ele conhecia quase que a Bíblia inteira de cor. Né? Foi o editor lá da Revista Adventista Americana. Ele escreveu 7 artigos na Revista Adventista, chamado A Grande Semana do Tempo. E ele coloca justamente isso, que a primeira profecia da Bíblia seria essa, o fato de Deus ser criado em 7 dias. Né? Depois você tem ali no livro de Levíticos, a terra você plantava 6 anos, e no 7º ano você deixava lá quietinha. Né? E Deus cuidava de você durante aquele ano, simbolizando
o sétimo ano, o ano do jubileu, né? Esse período se estendia, formava 50 anos, era um outro, 49 na verdade, aí tinha o ano do jubileu, que formavam 50 anos, né? E o mais interessante, que foi até mencionado aqui, né? No ano 31, 2031 agora, vai completar o 120º jubileu. Teria alguma conexão esse 120º jubileu com 120 anos de Noé? Faz sentido, porque Deus trabalha com números, né? E ele coloca esses números simbólicos ao longo de todo e fala assim: quem tem entendimento, entenda, né? E a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 12: os sábios entenderão. Os ímpios não entendem nada, mas os sábios entenderão. Porque Deus dá o conhecimento aos sábios. Ele não faz nada sem avisar. Então, Posso- alguns creem que essa primeira semana da criação é a primeira profecia da Bíblia, de verdade. Tem um outro pregador aí que fala na internet bastante. Ele diz o seguinte, porque hoje na igreja, entre os adventistas, muitos estão tentando dar uma esticadinha nesses 6.000 anos e dizendo que a Terra teria em torno de 10.000 anos. Ele diz assim, mas por que você vai trocar a palavra de uma pessoa que foi inspirada por Deus, que diz que é 6.000 anos, e inventar 10.000 porque você acha que é mais crível? Então, já junta com os evolucionistas e fala que foram milhões de anos e já erra de uma vez. Se é para errar pouco, não, erra bastante. Porque o ideal é acreditar em quem? Em Ellen White. Se aceitar ela falou 6.000 anos, é 6.000 anos e pronto, acabou. Não tem que ficar inventando algo para os outros não me chamarem de ridículo, porque eu vou ser ridículo do mesmo jeito. Inclusive, eu dei o livro para o professor Rodrigo Silva, arqueólogo, para ler e me dissesse. Ele também é professor de Daniel e Apocalipse, né? E dei para ele ler o livro e perguntei para ele a respeito dos 6.000 anos. Resposta dele: falou, Jonathan, eu estudei para ser padre. Eu ia ser padre e saí do seminário. Quando eu deixei o seminário e vim para a Igreja Adventista, eu passei a acreditar no que Ellen White escreveu. Se ela fala 6.000 anos, eu tenho que acreditar que é 6.000 anos. Senão, tem que deixar a igreja. Então, se ela diz que é 6.000 anos, é 6.000 anos. Eu também perguntei ao professor Almir Rodor. Almir Rodor era diretor da Faculdade de Teologia. O que ele achava dos 6.000 anos? E a resposta dele foi o seguinte: se Ellen White diz que é 6.000 anos, é 6.000 anos. Inclusive, na última conferência geral, teve que tomar um voto, né, Davi? E o voto da Igreja Adventista acredita que a Terra tem que ser perto de 6.000 anos. Esse é o voto que foi tomado na última conferência geral. Eu estava lá. Tiveram que tomar um voto porque tinha gente dizendo, não, vamos esticar um pouquinho mais aí, né? 10.000 anos é um período um pouco mais crível, né? Mas, na verdade, tiveram que tomar um voto. Então, a igreja, oficialmente, acredita nesse número de 6.000 anos. E um detalhe interessante, em 2005, eu estava na Conferência Geral em St. Louis, e o secretário da Conferência Geral fez um sermão. E eu não pus aqui o texto, mas ele disse o seguinte no sermão dele: irmãos, nós estamos perto de 6.000 anos. Logo, o nosso príncipe Emanuel estará vindo para resgatar os seus filhos. Isso foi um sermão feito numa conferência geral. Então, quando alguém fala assim, vocês estão falando coisa que a igreja não diz. Não, a igreja diz isso. Talvez não todos, mas faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia esse pensamento da grande semana do tempo. Embora nem... Pastor Jonathan. Sim. É João aqui. E Sim. Aquele livro de estudos da CPB, naquele livro de estudo, a igreja defende ali naquele livro de estudo a questão do milênio de Apocalipse, como sendo o sétimo milênio pós os 6.000 anos aqui. Ou seja, essa ideia de que teriam 6.000 anos aqui seguidos do sétimo milênio, a igreja coloca esse sétimo milênio como sendo o milênio lá de Apocalipse, os 1.000 anos de descanso. Exato. Então,
não é uma ideia inventada, isolada por um adventista. Ou seja, nós temos documentos oficiais da igreja que atestam isso, que a igreja defende isso. Quanto à questão da data, né, dos 2027 e 2031, o que a gente deve considerar é a questão do que ela coloca lá, os 6.000 anos para a volta de Jesus, como 6.000 anos de pecado. Né? Exato. De pecado. E não de sacrifício, né? Mas de pecado, por exemplo. Então, a contar de quando Adão pecou. E ali ela coloca o outono de 2027, como estando fechando ali os 4.000 anos. Então, no ano 27, fechou 4.000 anos de pecado. Agora, Deus é soberano. A gente vai se movimentar pelo que está escrito, pelo que a gente vê. Agora, o que Deus vai fazer, seja postergando ou antecipando, aí está na autoridade dele. Mas cabe a nós se movimentar pelo que foi revelado. E o que foi revelado até aqui é que no ano 27 fechou-se 4.000 anos de pecado, o que nos leva, então, a 2027. É como eu já disse para o senhor, em conversas privadas nossas pelo WhatsApp. Quando eu tive conhecimento dessa mensagem, isso não me distanciou de Deus. Pelo contrário, fez brotar em mim, foi um desejo mais intenso, de uma proximidade maior de Deus. Aí eu fico surpreso porque é que pessoas comuns e mesmo pessoas que são expoentes aí no mundo religioso, inclusive no nosso meio, se opõem veementemente a essa mensagem a ponto de tratar como dissidente, como um instrumento de Satanás, que eu já vi, quem defende essa mensagem, entendeu? Eu já conversei com alguns desses influentes aí pelas redes sociais e não me responderam, porque inclusive eu usei alguns materiais oficiais da igreja, não me deram resposta. Mas uma coisa que me deixa surpreso é colocar aqueles que defendem esse estudo que é bíblico, está no Espírito de Profecia e está em materiais oficiais nossos, tratar essas pessoas como se fossem instrumentos do diabo. Isso aí me deixa bem surpreso. E uma coisa interessante, João, e eu não sei se o José Ventura está nos ouvindo, embora esteja aqui habilitado aqui. Ontem, na nossa live lá do grupo do Maranata 31, né? Alguém disse que eu fui para a África por causa de perseguição, mas não tem perseguição nenhuma não, viu, irmãos? Isso não aconteceu, não. Eu tive o privilégio em 2008 de receber um chamado para ir trabalhar na Ucrânia, na divisão Euroasiática, na região da Rússia, e nós conversamos. Eu falei para minha esposa, olha, se a gente aceitar, a gente vai ver coisas que a gente nunca viu e sentir coisas que a gente nunca sentiu. Mas também não precisa aceitar, a gente pode ficar aqui. E nós decidimos aceitar, e a gente foi para lá. E foi uma bênção. Passei 5 anos na Ucrânia, trabalhando naquela região, nos países que compõem a divisão Euroasiática. E aí veio um outro chamado da Conferência Geral para ir para a África, se eu queria ir para lá. E eu aceitei ir, achei que poderia ser interessante, poderia ser útil lá na África. E já preguei esse sermão completo numa semana na divisão Euroasiática. Então, desde o presidente, o secretário, o tesoureiro, eles conhecem o meu pensamento, ninguém me expulsou de lá até agora, entendeu? Porque não é o meu pensamento, tá na Bíblia e está no Espírito de Profecia. Então, na verdade, não existiu essa perseguição, não. Eu me sinto um privilégio, eu faço parte de um grupo bastante seleto, porque são cerca de 700 missionários no mundo hoje em dia que são mantidos pela Conferência Geral. E eu sou um deles. Então, eu me sinto privilegiado e Deus tem sido muito bom, não posso reclamar de nada. Eu só tenho que agradecer, porque eu não mereço tanta coisa como Deus tem feito por mim. E uma coisa é verdade, eu espero que Ele estenda a sua graça para mim e me leve para o céu com Ele, né? Fala, Davi. Amém. Eu posso só fazer mais Pastor, um comentáriozinho? Ou não? Depois sou eu. Pode. Uma coisa que me parece, como eu tenho visto muitos vídeos de cientistas mesmo, PhD, doutores com doutorado, falando sobre a criação de Deus, eles falam design inteligente, ou intelligent design, sim, me dá a impressão justamente que a mensagem do terceiro anjo, que fala sobre adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas,
está sendo levantada. E as pessoas que falarem contra esses 6.000 anos e o 7º milênio no céu estarão a serviço de Satanás, falando contra a criação que Deus fez. Maravilhosa, perfeita, porque hoje eu tenho visto vários cientistas e eles estão pregando a criação de Deus, e o que é impressionante, o evolucionismo, o neodarwinismo, a seleção natural, eles estão calando os cientistas que, teoricamente, estão tentando fazer a gente desacreditar no design inteligente. Então, a mensagem de que existe um Criador que criou tudo como está, criou o universo como é uma mensagem veemente, e ela corrobora a mensagem dos 6 dias da criação, 7º dia, 6.000 anos, 7º milênio no céu, que na realidade aponta para o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Só complementando, realmente, essa mensagem dos 6.000 anos principalmente, né, para nós adventistas, como o senhor falou, nós cremos na criação literal, né, um dia de criação, são 6 dias literais, e o 7º dia Deus descansou, e cremos na vinda de Jesus, cremos no 4º mandamento, né, que justamente no 4º mandamento que Deus fala dos 6 dias de trabalho, o 7º dia de descanso. Então, é uma mensagem adventista, né? Aos 6.000 anos, porque depois dos 6 vem o 7. Depois dos 6.000 anos vem o 7º milênio. Isso está bem claro, né? E só faz sentido se a gente considerar que cada dia da criação é um dia literal, porque que Pedro fala, né? Para o Senhor, um dia é como 1.000 anos. Então, um dia vai equivaler a 1.000 anos. Pastor Jonathan, uma pergunta para o senhor. A irmã White, nós cremos que ela foi inspirada por Deus, né? Ela é profetisa do Senhor. E como tal, ela não deve se contradizer, porque é inspiração do Senhor. Como o senhor explica que em 2 passagens, em várias passagens, mas assim, ela tem textos falando dos 4.000 anos que se completam no ano 27 e dos 4.000 anos que se completam no ano 31. Como é que o senhor vê essas passagens? Bom, ela tem uma passagem que fala do ano 31. Todas as demais dá a ideia do ano 27. 27. Mas é interessante que faz muito sentido o pensamento do ano 31 também. É um negócio para a gente pensar, né? Eu acho o seguinte, do ano 27 até o ano 31, nós temos 1.260 dias. 3 anos e meio. 3 anos e meio, que é um período profético, né? Jesus foi batizado no ano 27, certo? E aí ele passou pregando 3 anos e meio. E aí, ali ele foi crucificado e encerrou a sua participação na terra, ou seja, andando aqui pela terra. Eu fico pensando sobre um período final de tempo que aparece na Bíblia, né, especialmente Apocalipse capítulo 13. Você se lembra que Apocalipse 13 fala sobre a besta que é ferida de morte, a ferida é curada, aí toda a terra se maravilha diante da besta, né? Depois que a ferida é curada, e aí é dado poder à besta para agir por um período de 42 meses. Esses 42 meses é depois que a besta foi curada. Quanto é 42 meses? 1.260 dias. 3 anos e meio.
Será que esses 3 anos e meio aqui de Apocalipse, capítulo 13, não é esse período final que apareceria, né, também na profecia dos 6.000 anos? Não sei. Mas para mim não faz muita diferença, viu? Se Cristo volta em 2027, se Cristo volta em 2031, eu até acho interessante. Tá bem próximo, né? Acho interessante, alguém perguntou para mim assim: olha, o pastor Samuel Ramos tem esse pensamento dos 7 reis de uma maneira. E o pastor Ranieri Salles pregou lá no NASP os 7 reis de outra maneira. Quem você acha que está certo? Eu falei, os dois. Ele falou, não pode ser os dois, tem que ser um só. Porque um coloca lá os 7 papas e tal, e o outro coloca os impérios, até chegar no final. Então, quem você acha que está certo? Eu falei, os dois. Eu falei, mas como pode ser os dois? Eu falei assim, os dois dizem que estamos no fim. Então, aponta para o fim, nós estamos no fim, não tem jeito, né? O resultado é o mesmo. Então, nem estou muito preocupado se é 2027, 2031, porque nós estamos em cima da hora, né? É verdade. Ou seja, chegou a hora. Uhum. Eu até acho, isso é algo pessoal, quando eu leio a citação de 2031, e a citação, porque ela também fala sobre o nascimento de Cristo como 4.000 anos, mas dá a impressão que é aquele 4.000 anos genérico, entendeu? Aqui, então, Cristo, quando a Terra completou cerca de 4.000 anos, Jesus chegou. Meio genérico. Um texto que é muito positivo e aponta mesmo é no livro O Desejado, aliás, O Deserto da Tentação. Quando ela fala que desde a citação de Gênesis 3,15, de que Jesus esmagaria a cabeça da serpente, até o seu batismo, a tentação no deserto, havia passado 4.000 anos. Esse texto é assim, específico. Então, você pega esse texto como estritamente específico, fazendo com que, no deserto da tentação, no ano 27, completou-se 4.000 anos. E o outro do nascimento e o outro do ano 31 me parece meio genérico, quando você coloca proximidade. Mas esse do deserto da tentação é específico, bate em cima. Mas, como eu disse, eu não estou muito preocupado com isso, nós estamos no fim. O importante é a gente olhar com alegria, porque o livro de Lucas diz, ao começarem a acontecer essas coisas, não fica triste, não. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Essa devia ser a nossa reação. Graças a Deus. Só rapidinho aqui, irmã Cristina. Só reforçando, né? Quando ela coloca a volta de Jesus no final dos 6.000 anos, ela coloca como 6.000 anos de pecado e não de sacrifício. Porque o sacrifício não continuou, o sacrifício terminou lá na cruz. O sacrifício terminou, vamos dizer assim, a gente está usufruindo, claro, os resultados do sacrifício que terminou lá na cruz. Foi o sacrifício de Cristo há 2.000 anos, por exemplo. Então, não continua o sacrifício de Cristo. Então, nós não temos 6.000 anos de sacrifício até o ano 31, mas nós temos 6.000 anos de pecado até o ano 27, até 2027, perdão, entendeu? Então, ela condiciona os 6.000 anos, dizendo ali que vai terminar a obra, a questão do pecado. E se formos considerar isso, então é o ano 27 como fechando os 4.000 anos, e o ano 2027 como fechando os 6.000 anos, né? Mas depois a gente pode se aprofundar nisso aí, senão a gente vai até tomar o tempo do próximo palestrante aí. Então, tá bom. Muito obrigada, pastor Jonathan. Foi realmente uma bênção. Agora vamos